Senhores telespectadores, estamos hoje em Estremoz, dentro de um edifício que tem uma longa história para contar. Esta casa, este lugar, já foi uma fortaleza de um infante rebelde, já foi um paço real, já foi um baluarte militar que servia de apoio na guerra da independência, já foi um grande arsenal, uma armaria onde se guardavam as armas que subjaram das guerras anteriores, já foi uma prisão onde se passaram factos horrorosos, foi uma escola comercial e industrial e é desde 1971, faz portanto agora 35 anos, uma pousada turística, uma das mais bonitas pousadas que há em Portugal. E tem um nome, é a Pousada da Rainha Santa Isabel. Muitos vultos notáveis da história portuguesa estão ligados a este local. Suponho que as primeiras fortificações são ainda do tempo do Dom Afonso III, o bolonhês. Agora, é certo que o filho dele, Dom Dinis, teve aqui a sua corte durante algum tempo, claro. Depois o filho dele, o Dom Afonso IV, esse fez aqui o seu lugar predileto. O filho de Dom Afonso IV, que é o Pedro Cruel, estava aqui com frequência e aqui morreu e até no testamento diz que queria que o seu coração fosse dado a Estremoz. O rei Dom Fernando e a rainha Leonor Teles também estiveram aqui muito tempo, até conta-se uma história ali na torre, o rei ia à caça e a rainha ficava lá com o andeiro. Acho que isso tudo é uma grande intriga, mas isso ficou, o Fernão Lopes fala nisso. Depois, o grande contestável Dom Nuno Alves Pereira fez aqui deste castelo um ponto de partida na sua guerra, quando ela era fronteiro do Alentejo. Bom, agora há um nome que se sobrepõe a todos os outros. De facto, é uma presença extraordinária, que é o da rainha que deu nome à pousada, a Rainha Santa Isabel de Aragão. Não se sabe ao certo nem quando, nem onde nasceu a Rainha Santa Isabel. Ou nasceu na cidade de Saragoça, porque Saragoça era uma cidade real, onde a corte de Aragão tinha os seus passos, ou nasceu na cidade de Barcelona, porque o condado de Barcelona fazia parte do reino de Aragão e era a cidade mais importante e os reis estavam lá muita vez. Também não se sabe ao certo o ano, mas foi com certeza à volta de 1270. Pode ter sido um ano antes, 69, pode ser um ano depois, 71. Era de uma família extremamente ilustre. Era filha do rei Pedro III, o Pedro Grande, rei do Aragão. Era neta do Jaime o Conquistador. Foi Jaime o Conquistador que fez da coroa de Aragão uma grande potência mediterrânea. A gente hoje pensa no Aragão, já não se sabe bem o que é o Aragão. Pensamos vagamente na Catalunha. Não, o Aragão incluía a Catalunha. Incluía uma grande parte do sul da França, até Montpellier. Apanhava quase toda a Espanha cristã do sul, todo o reino de Valência. Apanhava ainda o sul da Itália. Era realmente uma potência que dominava todo o Mediterrâneo Ocidental. A principal potência marítima e, portanto, riquíssima. Por isso, é claro, era uma princesa ilustre, rica. Ela até era neta do imperador do Sacro Império Romano-Germânico, do Frederico II, o grande imperador Frederico II, uma grande princesa. Por isso, o nosso rei Dom Dinis estava com 18 anos, estava de casar e lembrou-se daquela princesa tão ilustre. Mandou os seus embaixadores, foram até Barcelona, estabeleceu-se o acordo para o casamento e realmente vieram a casar 2 anos depois. Creio que em 1283 é que se concretizou o casamento. Quando Dona Isabel chega a Portugal, encontra um reino em guerra. O rei Dom Dinis anda em guerra com o seu irmão, é a chamada Guerra de Porto Alegre,
Bom, por questões de herança e de sucessão, e ela conseguiu pessoalmente estabelecer a paz entre os irmãos que se guerreavam. Bom, depois ficou famosa pelas suas esmolas. Eu estou-lhes a falar aqui diante de um quadro do século XVIII, um quadro que não tem semelhança nenhuma, mas que representa o facto mais célebre que a tradição atribui à rainha Santa Isabel, que é o milagre das rosas. Vêm aqui a levantar as abas do seu manto real e nas abas aparece um ramo de rosas. Isto, a lenda é esta, diz que ela dava muitas coisas aos pobres, dava pão, dava dinheiro, dava moedas de ouro, e o rei não gostava, achava que a rainha estava a dar demais. Bom, e um dia vinha ela a sair, escondendo no manto qualquer coisa, e o rei disse: Isabel, o que é que levas aí no teu regaço? E ela, coitada, surpreendida, disse-lhe: são rosas, senhor. E abriu o manto e realmente um prodígio tinha acontecido. O que era pão para os pobres tinha-se transformado em rosas. Bom, essa lenda é engraçada porque tem uma origem. Já a contam, e na Europa é assim que se conta, de uma tia-avó da nossa Rainha Santa Isabel, que também se chamava Isabel, e por causa disso é que ela se chamou Isabel, e que era regente do reino da Hungria. Bom, e aí é verdade que essa rainha dava tudo aos pobres, não era rainha, eu disse rainha, não era rainha, era regente. E de facto é do tempo do São Francisco de Assis que ela conheceu, até se diz que São Francisco lhe mandou um traje que usava, e ela, tomada daquele espírito franciscano, dava tudo aos pobres. Ora bem, quem dirige um reino não pode dar tudo, isso não pode ser. Deve ser os fidalgos, revoltaram-se, tiraram-lhe o governo e um cunhado dela ficou a ser o regente. E ela foi reduzida à mais extrema miséria. Chegou a viver durante anos a pedir esmola. Isto, a tia desta Santa Isabel. Também foi canonizada, Santa Isabel, regente da Hungria, e aí é que se compreende realmente. Ela foi canonizada porque foi castigada por dar demais. No fundo, é o que este milagre das rosas simboliza. É o rei a repreendê-la por ela dar demais. Bom, a verdade é que este prodígio ficou na história hoje, conta-se isto. Há muitas outras lendas da Santa Isabel. Há uma que eu gosto muito, porque se passou lá na minha terra de Leiria, diz que ela andava em Leiria a construir aquela igreja da Senhora da Pena, mas a essa altura acabou-se o dinheiro. Não tinha dinheiro, os operários tinham que ganhar o seu salário, e ela gentilmente, no sábado, ofereceu uma rosa a cada um. Bem, imaginem, os homens tinham que dar de comer à mulher e aos filhos, como é que se vai dar de comer com uma rosa? Bom, mas eles eram delicados, a rainha deu a rosa, lá levaram a rosa para casa, só que na madrugada seguinte olharam para a rosa e a rosa tinha-se transformado em ouro. E aqueles padreiros, aqueles trabalhadores, ficaram todos ricos com a rosa de ouro que lhes deu a Rainha Isabel. Claro que todo esse conjunto de lendas tem uma verdadeira razão de ser. A rainha era extremamente esmoler, isso é verdade. Temos documentos que mostram, ela dava esmolas, ela lavava os pés dos mendigos leprosos. Isso é verdade, isso não é lenda, isso é verdade. E isso ela entra na alma do povo. Agora, o grande serviço que ela presta é ter sido durante toda a vida a rainha da paz. Da paz interna, entre os portugueses, da paz exterior, com o vizinho rei de Castela. É claro, a guerra principal que ela teve de aguentar foi uma terrível guerra que, dos últimos 5 anos do reinado do rei Dom Dinis, uma guerra entre o rei Dom Dinis e o filho mais velho, que veio a ser o rei Dom Afonso IV. Continua a dizer-se, ainda agora aqui li nestas literaturas, às vezes que era uma questão de família, que o filho Dom Afonso IV era legítimo, mas andava muito zangado, diz que o pai gostava mais de um ilegítimo, um bastardo, que era o Afonso Sanches, que era um homem de grande talento, e que por causa disso houve aquelas guerras todas durante 5 anos. Bom, isso é não querer perceber o que realmente aconteceu.
Esse período, o primeiro quartel do século XIV, é um período de rápidas e terríveis transformações sociais. As cruzadas tinham enriquecido a Europa, as cidades e as vilas tinham aumentado de importância, agora valia muito mais uma vida rica de mercadores do que um castelo altaneiro de um nobre feudal que agora estava praticamente reduzido à penúria. Bom, e é essa guerra, essa transferência do poder dos nobres para os burgueses que ensanguenta em toda a Europa todos os países. E nós não escapamos. Bom, isso aqui em Portugal, todas essas guerras têm sempre um rastilho dinástico e aí o pretexto é realmente uma rivalidade do Dom Afonso IV, do futuro Dom Afonso IV, com o irmão mais velho, que era o Dom Afonso Sanches. Bom, mas a verdade é que quem inspira a revolta ao infante Dom Afonso é um plebeu aqui de Beja, um homem chamado Gomes Lourenço, filho de um advogado, mas filho de um carpinteiro de Beja. Ele é que é o chanceler e o instigador da revolta. Diz a crónica que ele punha a boca em El Rei, acusando-o de não fazer justiça. Pôr a boca quer dizer criticar. Criticava abertamente o rei por não fazer justiça. Porque nessa fase fazer justiça era dar razão às classes populares e ascendentes. E fazer injustiça era estar do lado dos nobres. Ora bem, acontece que depois de 1300, Dom Dinis passa a ser o rei dos nobres e o infante rebelde passa a ser o rei das vilas. E é essa guerra que durante 5 anos, entre 1320 e 1325, ensanguentou o reinado de Dom Dinis. A Rainha Santa aparece aí realmente como um verdadeiro anjo da paz. Quando os exércitos inimigos se afrontam, ela aparece, chama o pai, chama o filho, promete a um, promete ao outro, consegue uma pequena sessão daqui, uma pequena sessão dali, faz um acordo, faz um escrito e a guerra acaba em paz. O facto mais célebre é realmente o de Alvalade. Em Alvalade, o Dom Afonso, que teve sempre por ele as tropas das vilas, ele teve por ele a gente de Leiria, a gente de Coimbra, a gente de Montemoro Velho, a gente da Vila da Feira, a gente do Porto, onde dominavam os burgueses, ele entrava e era o senhor. Bom, o rei via-se reduzido, mas, pois bem, em Alvalade aparece Dom Afonso com toda a sua gente, o rei sai ao caminho com as suas tropas reais, os dois exércitos alinham frente a frente e já estão a tirar os primeiros tiros, já há feridos e mortos, quando se vê numa mula branca vir a rainha passar entre as duas fileiras inimigas, sujeitando-se, é claro, um perigo de morte. A crónica é bonita num pormenor que diz que ninguém a levava pela rédea. Ela corajosamente, sozinha, passou entre os contendores. É claro, quando passava a rainha, ninguém se atreveu a dar tiros, a tirar pedradas, nem tiros de besta, nem setas. Bom, e esse exemplo impressionante levou o infante e o pai a mais uma vez estabelecerem a paz. É claro que nessa guerra a rainha estava do lado do filho. A rainha compreendia que o futuro era das vilas e, portanto, chegou a estar praticamente presa no castelo de Alenquer. Bom, é certo, teve desse lado, do lado que veio a vencer, porque a revolta, ao contrário do que se julga e do que por vezes se escreve, a revolta triunfou. A revolta acabou com lutas nas ruas de Santarém, com mortos e feridos, mas foram contar as lanças e viram que havia 300 lanças. Lança queria dizer uma unidade de combate. 300 lanças, eram as lanças das vilas, do lado do infante, e 40 lanças do lado do rei, eram as lanças dos nobres. Bom, aí os nobres disseram, bom, a gente não está aqui para nos matarmos uns aos outros, vamos lá fazer a paz. E Dom Dinis aceita uma paz, praticamente com uma derrota, em que entrega quase todos os poderes ao infante rebelde. Isso é realmente importante porque ela é a rainha da paz. Eu acho que nesta altura
em que a principal aspiração da humanidade é a paz universal, valia a pena restaurar o culto dessa grande rainha que aqui no extremo ocidental da Europa conseguiu o milagre da paz. Pode-se dizer que a rainha morreu a defender a paz. Estava viúva, ela esteve viúva cerca de 10 anos, mas o filho, que é agora o rei Dom Afonso IV, vai fazer a guerra ao rei de Castela, que é o Afonso XI, mas nós dizemos Afonso XI, era o nome que lhe dávamos. Ora, acontece isto, o Afonso XI era neto da nossa rainha Santa Isabel. O Dom Afonso IV era filho, portanto, era uma guerra entre o filho e o neto. O Afonso XI era neto dela porque era filho da infanta Dona Constança, filha dela, que casou com o Fernando IV, rei de Castela. Portanto, guerra entre um filho e um neto. Ela estava em Coimbra, soube disso, meteu-se ao caminho, era verão, fins de junho, um calor horroroso, e ela lá vinha em andas por esses caminhos, à pressa, até que chegou aqui em princípio de julho, 1 de julho, mas já muito doente, ela não era nada nova, a doença durou 4 dias e morreu. Dizem que morreu num quarto que estava aqui neste sítio, que depois a rainha Dona Luísa de Gusmão, depois da restauração, transformou numa capela, e a capela representa os vários prodígios. Este é a cena de Alvalade, ela não vem montada na mula branca, está a pé, mas reparem, a fazer os passos entre o filho jovem e o velho rei, enfim, convencê-los. Além a um outro prodígio, dizem que ela atravessou o Tejo a pé enxuto para ver o túmulo da Santa Irene. Além a um outro prodígio, ela salvou um menino das águas, os quadros também são. Bom, é um lugar realmente emocionante pelo que representa. E também é emocionante pelo que se vê da janela. Eu fui àquela janela e não queria acreditar. Um terreno que faz parte do castelo, transformado ali praticamente numa lixeira. É um canto a lixo. Ao centro está um pônei a pastar, há meia dúzia de galinhas. Quem olhar ali para o lado esquerdo vê um prédio destelhado, é um edifício histórico que é a antiga Câmara da Terra. Bom, não há dinheiro para aproveitar aquilo. Meu Deus, assim não é possível fazer turismo, claro que é muito importante valorizar estes espaços e evitar estes espetáculos. Depois da morte da Rainha Santa, no século XIV, este imenso edifício foi sempre aumentando. O filho dela, Dom Afonso IV, gostava muito do lugar, foi aqui que ele começou a sua revolta, teve aqui a sua corte, depois o rei Dom Pedro, aqui morreu, depois Dom Pedro e Dom Fernando, era aqui que ele estava com a Leonor Teles, depois Dom Fernando e Dom João I, enfim, é realmente um passo real no Alentejo, magnífico. Até que vêm os Filipes, nessa altura isto fica um pouco abandonado, mas quando se restaura a monarquia portuguesa com Dom João IV, isto é uma fortaleza na fronteira. Dom João IV manda fazer baluartes já à moderna, à prova da artilharia, e ainda hoje são monumentos extraordinários, vejam esses baluartes, enormes. Isto era uma praça de armas de primeira ordem. É claro que é perigoso num palácio fazer guerras. E isto, a essa altura, explodiu. Vai um poiol de pólvora, o poiol explodiu, quase tudo quanto estava feito foi arrasado, e isto que agora estão a ver foi mais ou menos reconstruído na época de Dom João V, que resolveu pôr aqui um arsenal. Não era um arsenal, era uma armaria. Costuma-se dizer que ele pôs aqui 40 mil espingardas e que os
franceses, das invasões francesas, roubaram as espingardas para as levar para a França. Eu não acredito em nada disso, nada disso. É certo que o rei pôs aqui uma grande armaria, ainda à porta se vê hoje a lápide que marcava a entrada da armaria, onde recolheu as armas das guerras anteriores. A guerra da Sucessão de Espanha e as guerras da independência de Portugal. Porque quando Dom João V sobe ao trono, para um grande reinado de paz, o país tinha saído de cerca de 60 anos de guerra. Mas com Dom João V a gente já tinha uma arma diferente. Uma arma diferente, já não eram os arcabuzes nem os bacamartes. Dom João V tinha uma arma muito mais poderosa, com que ganhou as batalhas que travou. Essa arma, é curioso, ainda hoje se emprega tanto. É o ouro. Dom João V tinha o ouro do Brasil. Portanto, mandou recolher aqui as velhas armas. Eu não acredito que os franceses a roubassem por uma razão. Napoleão era um homem realmente moderno, um homem que conseguiu dotar o seu exército de armas com características novas, e aqui ele não ia levar velhas armas, já com dezenas de anos, para o seu exército. Agora, o que ele mandou fazer foi destruí-las, porque realmente os franceses, quando saíram, sabiam que vinha uma segunda invasão e não convinha que os portugueses estivessem armados. Por isso, houve aí, enfim, fogueiras em que queimaram milhares de espingardas, e é por isso que agora há pouco tempo apareceram no fundo das cisternas os feixes metálicos das armas queimadas. Bom, depois, olha, depois disto ser armaria, foi prisão. Nestas salas, na altura do liberalismo, passaram-se coisas horrorosas. Diz-se que os miguelistas mataram 33 liberais, é verdade, é verdade. Estavam aqui presos e eles brutalmente entraram por aí, mataram tudo. Também é verdade que a seguir os liberais ganharam, meteram cá os liberalistas e houve segundo massacre. Os liberais mataram os miguelistas. Tudo isso são memórias sangrentas. Depois isto ficou um pouco abandonado, eu ainda vi isto quase tudo por terra, até que foi resolvido reconstruir nos anos 50, isto foi reconstruído, funcionou aqui a Escola Industrial e Comercial, eu vim aqui nessa altura, e depois resolveu-se instalar aqui uma grande pousada histórica. Ela foi inaugurada em 1970, lembro-me bem disso, 70. As pousadas tinham sido uma coisa imaginada em 1941 por António Ferro. António Ferro era um homem muito inteligente, um homem com imaginação. É claro, as pousadas ele não foi muito imaginoso, porque isto era, de certo modo, uma réplica dos paradores espanhóis, mas começaram a instalar pousadas que deviam ser modelos de hotelaria. E fizeram-se, por todo o país, numerosas pousadas. Algumas dessas pousadas estão instaladas em monumentos históricos e é possível hoje recordar toda a história de Portugal a partir das pousadas. Muitas estão em castelos e fortalezas, é o caso de Óbidos, de Alcácer do Sal, de Setúbal, de Palmela, do Alvito. Outras são em velhos conventos. Há também grandes conventos e mosteiros, como em Arraiolos, como em Évora, nos Loios, que é uma das mais bonitas pousadas do Alentejo, ou no Crato, ou aquela magnífica pousada de Vila Viçosa, ou em Belmonte, até uma vila medieval, uma vilazinha no norte de Portugal, é Vila Nova de Cerveira. Bom, mas é claro, o projeto das pousadas é um projeto de há 60 anos. O mundo muda, o mundo muda. Hoje há outra maneira. Eu vi agora, há poucos dias, encontrei uma revista, por acaso, que me emocionou. Uma revista editada na China, eu folhei-a por acaso,
não percebi nada, como calcula, não sei ler chinês, e com um grande espanto meu vi aqui uma coisa que lembrava o Terreiro de Passos. É realmente um artigo sobre Portugal, todo o país, e depois perguntei como foi possível os chineses aqui anunciarem o vinho do Porto, anunciarem a nossa história. Bom, este é o caminho preciso. É preciso que lá fora se compreenda e entenda o Portugal tem para oferecer como paraíso turístico. Somos um clima único na Europa. Temos uma gente acolhedora como mais nenhuma. Temos uma culinária também de frescura, peixe fresco, carne a sangrar, hortaliça da horta. Há aqui realmente um paraíso. O que é preciso é que o mundo o descubra. E para isso é preciso muita imaginação. Temos que sair da rotina. Tem que haver um plano. Eu costumo dizer muitas vezes, o que nos está a tolher e a mirrar, meus amigos, não é a falta da verba, não. É a falta da imaginação.